Boa noite, irmãos. É com imensa alegria que retorno a esta casa, através desta palestra online. Para quem não me conhece, o meu nome é Lisange. Fui frequentadora, trabalhadora da Sociedade Espírita Amor, Fé e Caridade. E guardo as pessoas que lá estão com muito carinho no meu coração. Estou muito feliz por estarmos aqui hoje para tratar de um assunto muito importante, que é sobre a evangelização. Mas antes, vamos fazer a nossa prece? Vamos orar a Deus, nosso Pai? Então, irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos. Vamos fechar os nossos olhos materiais e abrir nossos olhos espirituais. Abrir os nossos corações para sentir a presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso mestre dos mestres, o nosso amigo de todas as horas, de todos os momentos do nosso viver. E vamos agradecer pela oportunidade bendita de estarmos aqui na Terra. Vamos agradecer por toda a saúde que nós temos, por toda a harmonia no nosso lar. Mas vamos pedir tranquilidade, fé, coragem para enfrentarmos as vicissitudes do caminho. Vamos pedir saúde física, mental, saúde espiritual. Vamos pedir paz, calma, mansuetude e muita harmonia no nosso lar. E assim, Pai amado, nós queremos estar aqui, conectados contigo, neste nosso encontro que iremos tratar sobre a evangelização espírita. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, espiritualidade amiga. Que assim seja, Senhor. Irmãos, quando nós falamos da importância da evangelização espírita em nossas vidas, nós lembramos do Mestre Jesus, porque o Mestre Jesus foi o maior evangelizador da sua época. Ele evangelizava as almas. Jesus também, ele adorava contar histórias, e essas histórias que ele contava eram chamadas de parábolas, e nós temos várias parábolas no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a parábola que me chama mais atenção, não por ser a mais importante, mas para este assunto sobre a evangelização, é a parábola do semeador. A parábola do semeador, ela está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Sejam perfeitos, no item 5. E Jesus conta essa parábola do semeador dizendo assim: Jesus saiu à beira do mar e uma grande multidão de pessoas estava junto com ele, o acompanhava. E ele subiu em um barco e todos ficaram em pé na praia. Foi então que ele falou ao povo, em forma de parábolas. Aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram no caminho, na estrada. E lá vieram os pássaros e comeram essas sementes. Mas o semeador saiu a semear, e muitas sementes caíram entre as pedras, com pouca terra. A semente nasceu, mas não criou raízes e acabou morrendo. Mas o semeador saiu a semear, e as sementes caíram entre os espinhos. E lá, entre os espinhos, elas ficaram sufocadas e morreram, essas sementes. Mas o semeador saiu a semear, e essas sementes caíram na terra boa, terra preparada e fértil. E lá
essas sementes criaram raízes e viraram umas plantinhas até virarem árvores. Então, irmãos, essa parábola de Jesus, quando ele fala do semeador, me lembra muito da evangelização espírita. Porque Jesus explicou assim essa parábola, que esse terreno do caminho que as pessoas escutam, são as pessoas que escutam a palavra de Jesus e não dão atenção. Então esse solo com pedras são aquelas pessoas também que recebem a palavra de Jesus e se alegram em ter os ensinamentos do Mestre. Mas elas ficam muito entusiasmadas e na primeira dificuldade de suas vidas, elas abandonam a palavra do Mestre. E aquelas pessoas, as sementes que caem no solo com espinhos, são aquelas pessoas que ouvem os ensinamentos de Jesus, mas abandonam o caminho do bem, pois dão mais valor para as coisas materiais e se esquecem das coisas espirituais. Então, esses espinhos querem dizer as riquezas materiais que vão sufocando o coração do homem. E o solo fértil? O solo fértil são aquelas pessoas que escutam a palavra do Mestre, de Jesus, do seu Evangelho, e compreende aquilo. E aprende a praticar os ensinamentos de Jesus. Porque não basta escutar, não basta compreender, nós temos que praticar os ensinamentos de Jesus. E essas pessoas que praticam os ensinamentos de Jesus, essas pessoas, elas vão crescendo espiritualmente. Essas pessoas, a planta vai virar uma árvore com flores e frutos. E elas vão dar esses frutos. Então essa parábola, assim, ela tem um ensinamento tão lindo. E nós também podemos ser esses semeadores se o nosso coração ficar como solo fértil. O nosso coração estiver preparado para receber. E a partir desta parábola que eu contei para vocês, a gente entende a missão do evangelizador aqui na Terra. Por quê? Porque chega aos que escutam a palavra dele. Então é nesse sentido que a missão do evangelizador, ele vai trabalhar em função da parábola do semeador. Por quê? Porque ele vai plantar essas sementes. Ele vai plantar no coração dos nossos bebês, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos evangelizandos. E esse, para facilitar o quê? Facilitar a evolução desse indivíduo antes de despertar as suas tendências. Irmãos, quando eu falo em despertar essas tendências, então por isso que é importante essa fase da infância. E aí isso nos deporta aqui, ao Livro dos Espíritos, na questão 383 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? E os espíritos respondem a Kardec: o espírito se encarnando para se aperfeiçoar é mais acessível. Durante esse período, as impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Como é importante essa resposta que os espíritos dão, é um alerta, porque a utilidade desse período da infância para o espírito que está reencarnando na Terra, ela é muito importante, porque ele está mais acessível, está mais aberto, suscetível às impressões. E cabe a quem? Quem deve contribuir com isso? Quem está encarregado da sua educação, que são os pais, os responsáveis por aquele espírito que reencarnou aqui na Terra. Então nós temos essa responsabilidade de ensinarmos aos nossos filhos, levarmos ele para uma evangelização espírita. Porque não é só educação intelectual, nós temos que dar muito valor para a educação moral.
E é lá na evangelização espírita que eles vão aprender os ensinamentos de Jesus. Aí algumas pessoas me perguntam, mas o meu filho não quer ir na evangelização espírita, o que é que eu faço? Eu vou deixar. Não, nós somos os encarregados, temos o dever, são nossos filhos, e nós pedimos lá no plano espiritual para quando reencarnássemos, nós tivéssemos aqueles e aqueles filhos, aqueles espíritos de outrora, que foram nossos amigos ou os nossos inimigos, e nós temos essa obrigação. Por exemplo, assim, quando me perguntam isso, eu pergunto, mas se for para a escola, você não quer ir na escola, tu vai deixar? Não, capaz. Na escola eu vou, ele vai sim, porque ele tem que aprender, tem que saber os conhecimentos, tem que estudar para ser alguém na vida. E na educação moral? Na evangelização espírita, que é uma vez na semana. Não chega nem a 1 hora. Irmãos, a gente tem que se dar conta que nós estamos aqui nesse plano terreno para evoluirmos espiritualmente. Porque a nossa pátria verdadeira não é aqui. A nossa pátria verdadeira é lá no plano espiritual. Então nós viemos até a Terra para evoluirmos. Só que aí nós chegamos aqui, esquecemos e não damos atenção para a nossa educação moral, só para a educação intelectual, para ser alguém no futuro com posses. Cuidado com aquelas sementes que caem no meio dos espinhos, porque elas vão ser sufocadas. As coisas materiais, quando a gente dá mais razão, tem mais tendência para as coisas materiais do que para as coisas espirituais. Bom, Kardec também pergunta aos espíritos, na questão 385, de onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Essa resposta dos espíritos é muito extensa, então eu vou deixar que os irmãos leem depois na questão 385 do Livro dos Espíritos, tá? Eu vou só falar o início ali e vamos comentar. Quando tu lê essa pergunta que Kardec faz aos espíritos, né? Que de onde provém essa mudança que se opera no caráter daquele irmão, que era uma criança, um adolescente, é o espírito que se modifica? Aí os espíritos respondem a Kardec. É o espírito que retoma sua natureza e se mostra como ele era. Então, irmãos, essa questão quer dizer o quê? Tem muitas pessoas que dizem, meu Deus, o meu filho era assim, era assado, e agora ele mudou na adolescência, ele tem outras ambições, eu não sei o que eu faço. Está aqui a resposta, na questão 385. Porque é que o espírito, quando ele passa dessa fase, ele já carrega consigo a sua história. E aí ele retoma a natureza que lhe é própria. É retomada essa natureza. Mesmo que a gente não lembre. A gente não lembra das existências, outras existências que nós tivemos. Mas a gente tinha certas tendências, gostava de certas coisas, gostava de certos tipos de pessoas, nos relacionávamos. E aí, depois que passa isso aflora em nós. O nosso espírito retoma. Por isso que é importante a evangelização. Algumas tendências que são negativas, nós com a evangelização, com essa educação moral, elas saem. Ficam só as tendências positivas. E aí, quando eu falo na evangelização, eu me lembro de evangelizadores que marcaram a história. Eu me lembro de Paulo de Tarso, que era o Saulo na época. Saulo era um irmão que perseguia Jesus na época de Jesus. Aí Jesus desencarnou e Saulo começou a perseguir os cristãos. E até que ele estava saindo no deserto e encontrou uma luz muito forte. Essa luz foi tão forte que cegou a sua visão.
E aí quando ele cegou, ele não enxergava, ele enxergou Jesus nessa luz. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo ficou muito emocionado, porque tudo aquilo que ele acreditava caiu por terra. Jesus estava ali na frente dele. E desse momento em diante, o Saulo virou Paulo de Tarso. E disse a Jesus: o que queres, Senhor, que eu faça? E foi a partir daí que ele se modificou para melhor. Que ele evangelizou, ele foi em todos os cantos falar da palavra do Cristo, dos ensinamentos de Jesus. Também me lembro de uma evangelizadora muito importante na época de Jesus, que era, cadê o nome dela aqui? Blandina. Blandina. A Blandina foi a reencarnação de Meimei. Todo mundo no meio espírito conhece Meimei. Meimei era um espírito de muita luz que encarnou aqui no Brasil, em Minas Gerais. Ela nasceu em 1922 e desencarnou em 1946, com apenas 24 anos de idade. Ela era reconhecida pela brandura, pela inteligência que ela tinha e pelo amor às crianças. Meimei foi um apelido que seu marido deu para ela. Que Meimei é uma expressão chinesa e significa amor puro. E era o que ela era. Ela era o amor puro. Só que antes de ser Meimei, nesta vida, ela foi Blandina, na época de Jesus. E Blandina era uma amiga de Jesus. Ela começou a ensinar as crianças, os adolescentes, contando as parábolas de Jesus, contando que aquele homem surgiu na terra para nos salvar. Então ela virou uma evangelizadora de Jesus, uma discípula de Jesus. Ela evangelizava crianças, adolescentes, homens, almas. Blandina. E a última encarnação dela foi Meimei. E ela foi uma pessoa de tanta luz. Eu me lembro de um episódio da Meimei, que eu li numa obra, que ela estava no casamento. E ela encontrou um menino de rua, fora da igreja. E ela parou tudo que estava fazendo, o casamento dela, e foi até esse menino de rua. Mas ela não tinha nada para dar. Ela só tinha o seu buquê. E ela entregou o seu buquê ao menino e falou algumas coisas para esse menino. Vocês imaginam esse amor de pessoa? E esse menino de rua que não tinha nada recebeu um buquê energizado por Meimei. Eu achei tão lindo isso, emocionante. Então, irmãos, a importância de se evangelizar. E vocês devem saber que hoje nós evangelizamos bebês. Bebês, crianças e adolescentes. Vocês sabem, mas bebês, como é que se evangeliza? Os bebês é de uma forma mais lúdica que se evangeliza os bebês. Já existe até evangelização no ventre. Quando está na barriga da mãe, se faz essa evangelização. Se conversa com o bebê. Só que depois que terminava essa fase, não tinha evangelização de bebês, já começava o maternal com 3 anos. Mas agora nós temos essa evangelização de bebês. E é muito importante, porque assim, eu me lembro aconteceu uns 2 anos atrás, eu estava evangelizando os bebês, falando sobre a criação de Deus, o reino vegetal. E naquela aula nós falamos sobre as flores, sobre os frutos, que tudo são criações de Deus, nosso Pai. E aí depois que passou a aula, uns dias depois, a mãe de um bebê, mandou uma mensagem para a nossa equipe, dizendo que na hora do banho ela estava conversando com a bebezinha dela, e a bebezinha disse: mãe, coisa linda que está nosso jardim, está cheio de flores o nosso jardim.
E a mãe dela disse assim, minha filha, está? Sim, mamãe. E você gosta de flores? Sim, eu adoro flores. Mas por que, minha filha? Mamãe, as flores são lindas. Foi Deus que criou. E aí a mãe perguntou para a bebê, minha filha, quem é que te disse isso? Ah, foi a prof dos anjinhos. Ela estava querendo dizer que foi as prof lá da evangelização de bebês. Então, assim, irmãos, isso fica guardado no espírito daquele bebezinho. Todas essas impressões. Então, por isso que é importante a gente falar do bem, falar das criações de Deus, os ensinamentos de Jesus. Cada parábola tem um ensinamento. Isso faz muito bem para aquele espírito. Então, continuando, nós também temos aqui no nosso livro do Consolador, O Consolador, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Este livro, na questão 109, o Chico pergunta a Emmanuel, o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? E Emmanuel responde, o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até aos 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação. Me perdi só um pouquinho. Até aos 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho. Na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem, e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. E atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma, reencarnada, terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. Eu acho tão importante isso porque ele esclarece muito bem isso, que é no período infantil que é o período que mais o espírito vai assimilar os princípios educativos, todas as suas tendências. Então, como é importante, irmãos, nós, como pais, levar os nossos filhos para a evangelização. É muito importante, porque é nessa fase que ele vai assimilar as coisas boas. Também, nós retomando a questão da parábola do semeador. Quando a gente ouviu essa parábola e comentamos, a gente tem que pensar assim, o que a gente está semeando? E o que nós poderemos colher? Porque nós estamos semeando o amor no coração dos nossos filhos, a educação moral no coração dos nossos filhos. Se estamos, nós vamos colher coisas boas. Mas e se não estivermos? Cada um de nós temos o livre-arbítrio.
E aí eu me lembro de uma palestra que eu assisti da Alzira, ela é parente do Eurípides Barçanufo, ela é de Minas Gerais. E nessa palestra ela contou que uma criança plantou numa horta, eles levaram as crianças à evangelização para plantar. Estavam falando sobre a natureza, porque as aulas que são feitas junto à natureza são muito ricas. E aí as crianças plantaram algumas sementes. E essa criança tinha plantado semente de beterraba. E a criança, ela chegou lá, a filha dela, evangelizadora há anos, e as crianças estavam tirando as beterrabas da terra, lavando. E ela viu que a beterraba daquela criança estava toda trincada. E ela perguntou assim, chegou perto da menina e disse assim, uma menina de 8 anos, disse assim, por que a tua beterraba ficou assim, trincada? Aí a criança olhou para ela e disse assim, porque eu não plantei ela com amor. Vocês imaginam uma resposta de uma criança de 8 anos? Que na hora que ela semeou aquela beterraba, ela não semeou com amor. Por isso que a beterraba nasceu daquele jeito, toda trincada. Então, essa resposta já é um despertar daquele espírito. Ela entendeu a parábola do semeador. Que tudo que a gente faz na vida, a gente tem que fazer com amor, com vontade, para que a gente possa receber este amor de volta. Irmãos, chegamos ao nosso encerramento deste encontro online. E agora nós vamos orar a Deus, nosso Pai. Vamos fechar os nossos olhos materiais e abrir os nossos olhos espirituais. E vamos dizer assim: louvado sejas, meu Deus, na grandeza dos teus dias, na dor e nas alegrias da vida que segue além. Abençoa-nos a trilha que seguimos sem cansaço, conservando-nos o passo nos rumos do eterno bem. Sejas louvado, meu Pai, no pão que nos fortalece, na flor que nos enternece, na fonte que ajuda e socorre. Sê conosco, Pai bondoso, nas asperezas do caminho, junto às lutas do cadinho em que a vida nos socorre. Louvado sejas, meu Pai, nas luzes dos céus estrelados, nos mares encapelados que refletem teu poder. Permanece aconchegado aos teus filhos decaídos, que precisam ser socorridos para fulgir e ascender. Sejas louvado, Senhor, nesta oração que fazemos, pelo bem que recebemos, no consolo às nossas dores. Ensina-nos a esperança, aponta-nos a certeza, indica-nos a grandeza das luzes de teus favores. Louvado sejas, meu Deus, na grandeza dos teus dias, na dor e nas alegrias da vida que segue além. Abençoa-nos a trilha que seguimos sem cansaço, conservando-nos o passo nos rumos do eterno bem. Maria Dolores. Assim, irmãos, nós queremos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e a casa, a Sociedade Espírita Amor, Fé e Caridade, por esta oportunidade bendita de estarmos hoje aqui com vocês. Muito obrigada. E que tenhamos um final de semana com muita luz, muito amor em nossos corações, muita saúde e muita proteção espiritual. Que assim seja. Muito obrigada.